Caros alunos, bem-vindos ao nosso curso de grego. Hoje estudaremos as letras do alfabeto. O alfabeto grego se compõe de 24 letras. A primeira letra do alfabeto é o alfa. O alfa equivale à nossa letra A. A segunda letra do alfabeto é o beta, que corresponde ao som do B. A terceira letra é o gama. O gama corresponde à letra G. Preste atenção, o som do gama nunca é o som G, G, sempre o som de G, como se tivéssemos um GU, como na palavra guerra. A próxima letra é o delta, corresponde ao nosso D. O delta é seguido do epsilon. O epsilon, ele corresponde ao E breve. Nós chamamos de E breve ou E longo, a outra letra que veremos, por causa da duração da pronúncia. Então, se nós temos um E longo, é como se tivéssemos a duração de duas vezes a letra E breve. A próxima letra é o zdeta, que corresponde ao nosso Z. Note que zdeta é uma letra com som duplo. A seguir, vem a letra eta. É o E longo. Assim como o epsilon é o E breve, o eta é o E longo. Isto significa 2 epsilon têm a duração de um eta. E. A próxima letra é o theta. O theta, ele tem um som aspirado. Na pronúncia erasmiana, ele equivale a um TH em inglês. There, this, então seria theta. Porém, nos estudos contemporâneos da língua grega clássica, o theta, ele tem o som de um T seguido de um H, como na palavra house. Então ficaria theta. O theta equivale ao som de T, aspirado. Após a letra theta, temos a letra iota. O iota equivale ao I, ao som de I. Segue-se a letra K, que é o K. A seguir vem a letra lambda. O lambda corresponde ao nosso L. Depois temos mu, ou seja, o som de M, e nu, o som de N.
Depois do NU, existe uma consoante dupla, como nós chamamos. É o XI. O XI sempre terá o som de CS ou KS. X, x. A seguir vem a letra ômicron, que equivale ao O breve. Assim como nós temos o épsilon, o E breve e o eta, o E longo, também temos o ômicron, o O breve. E a seguir, mais à frente, veremos o ômega, o O longo. O Pi é a próxima letra, equivale ao nosso P. E o Rho, que equivale ao nosso R. Porém, tome cuidado. Não confunda a forma de Rho com o nosso P. Vejam que Rho possui uma forma semelhante ao nosso P, mas ele equivale ao som de R. Para o P, temos a letra grega Pi. A próxima letra é o sigma. O sigma equivale ao S, som de S. Mas veja bem, a pronúncia do sigma será sempre forte. Jamais o sigma terá a pronúncia semelhante a um Z, como o nosso S na palavra casa. Sempre será S. Exemplo, Basileus, rei. Veja que o sigma não tem a pronúncia fraca, ela é uma pronúncia forte, Basileus, assim como a palavra Basileia, que significa reino. Então, lembre-se que o sigma será pronunciado sempre de maneira forte. Quando o sigma for a última letra da palavra, ele assume outra forma. Esta forma é chamada de sigma final. A próxima letra é o tau. Equivale ao T português. O tau é seguido da letra Y. O Y equivale ao nosso Y, mas também exerce a função de uma semivogal. Geralmente, quando o Y estiver junto de uma vogal breve, como é o caso do épsilon ou do ômicron, então ele tem o som de U. Épsilon mais Y formam o ditongo eu. Ômicron mais Y formam um ditongo que é pronunciado como U. A próxima letra é o Pi, que na pronúncia de Erasmo de Roterdã geralmente equivale ao nosso F. Na verdade, o Pi ele é um P aspirado, é como reta. É um P mais a pronúncia do H, como o H de horse ou de house
em inglês. Então ficaria P. Por exemplo, propetes, que na pronúncia de Erasmo de Roterdã fica profetes. Daí temos a letra Q. Também como se tivéssemos um K mais um H de house, por exemplo, da língua inglesa. Já que não temos esse som em português, o H em português não tem esse som forte. A penúltima letra do alfabeto grego é o psi. Note que o psi é uma letra dupla. Portanto, sempre terá o som de PS, ps, como em psicologia. Finalmente, a última letra do alfabeto grego é o ômega, que equivale à letra O, porém ao O longo. Assim como nós temos o ômicron, o O breve, agora temos o ômega, o O longo, cuja duração é maior na pronúncia do que o ômicron. Agora que você já conhece as letras do alfabeto grego, eu gostaria de ler algumas palavras e assim que todos nós possamos praticar o alfabeto mediante a leitura das palavras e adquirir um pouco mais de fluência. Peço que o aluno pratique a leitura em voz alta, de preferência, em casa, para que adquira mais fluência e consiga memorizar as letras e também a formação de sílabas. A primeira palavra é apóstolos. Note que nós temos o alfa, o pi, o ômicron, o sigma, o tau, o ômicron, o lambda, o ômicron e o sigma final. Essa palavra se compõe de 4 sílabas. Apóstolos. Perceba o sinal que está sobre a primeira letra da palavra, sobre o alfa. Este sinal é chamado de aspiração ou de espírito. Quando a aspiração estiver voltada para a esquerda de quem lê a palavra, a vogal sobre a qual ela se encontra é lida naturalmente. Portanto, se aqui nós temos um alfa, nós leremos o A. Apóstolos. Note, quando a palavra começar com uma vogal, ou com o RO ou o Y, a palavra terá esse espírito ou esse sinal sobre esta primeira letra, a vogal, o RO ou o Y. Porém, quando este sinal estiver voltado para a esquerda de quem lê a palavra, a vogal sobre a qual ela estiver será pronunciada naturalmente. No caso de apóstolos, será o som de A. Temos o alfa, apóstolos. Porém, se o nosso espírito estiver voltado para a direita de quem ler a palavra, como é o caso, por exemplo, da palavra rhumeis,
neste caso, a vogal, ou aqui a semivogal Y, será pronunciada de maneira áspera, aspirada. Então não será U-mês, será ri-mês ou ru-mês. Se a vogal sobre a qual estiver o espírito, seja brando ou seja áspero, também levar acento, aí no caso, nós colocamos o espírito e ao lado dele o acento agudo, se for acento agudo. Veja o exemplo. Ângelos. Perceba que, porque temos dois gamas, na pronúncia, o primeiro gama terá um som de N. Não lemos a palavra águelos, é errado. Nós a lemos ângelos. Vejam que temos o espírito sobre o alfa e ao lado dele o acento agudo. É diferente se temos, por exemplo, a palavra an. An é uma forma verbal do verbo ser estar. E neste caso, contém o espírito, porque começa com vogal. O eta é vogal longa. O espírito é brando ou fraco. Por isso, a palavra será pronunciada iniciando com o E mesmo e não com o re. Porém, não temos um acento agudo. Temos um acento circunflexo. Assim, este acento vem sobre o espírito fraco. Ou, se for o caso, sobre o espírito forte. Agora perceba a seguinte frase. Theos kai kyrios mu. Note que as duas primeiras palavras, theos e kai, trazem acento grave. Se buscarmos theos no dicionário, não encontraremos a palavra com acento grave, mas com acento agudo. O problema é que, quando uma palavra tiver acento agudo na última sílaba, ou quando for um monossílabo, mas essa palavra for seguida de outra também acentuada, nós enfraquecemos a pronúncia do primeiro acento para favorecer a tônica da palavra seguinte. No caso, theos, kai, as duas primeiras palavras, elas são enfraquecidas por quê? Porque theos é seguido de kai, que leva acento. Mas kai é seguido de kyrios, que também leva acento. Por isso, a tônica da frase recai em kyrios, ky. E nós enfraquecemos theos e kai. A frase theos kai kyrios mu significa Deus e Senhor meu. É o que Tomé diz a Jesus no Evangelho segundo João, quando este lhe mostra suas feridas. Então percebam, quando nós relacionamos as palavras na frase, essas palavras podem mudar, trocar o acento agudo pelo acento grave para mostrar o enfraquecimento da pronúncia da tônica na relação com a palavra acentuada que a segue.
Hoje nós vimos as letras do alfabeto grego. Peço que vocês pratiquem lendo as palavras gregas, fazendo os exercícios e não deixem de pronunciar as palavras em voz alta para que adquiram fluência na leitura do grego. Até a próxima aula.